A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos com a Bíblia para deixar uma rápida reflexão a respeito de jugo desigual. Vamos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amém. É um tema bem controverso e necessário aprender. Certa vez eu escutei um rapaz chegar para o pastor e dizer: Pastor, estou namorando uma moça, uma jovem. Ela não é daqui da igreja, não. Ela é católica, mas ela gosta do evangelho e ela vem de vez em quando nos prestigiar e nos visitar. E eu penso em me casar com ela. E aquele pastor, ouvindo isso, ele disse: Tá certo, meu filho. Você pode se casar com ela. Agora, antes, você reflita, porque depois que casar com ela, você vai com ela para a igreja dela ou ela vem com você para a nossa? Ou quando os filhos nascerem, você traz eles para cá ou ela leva-os para lá? É coisa que você precisa refletir e pensar antes que aconteça o casamento, porque depois de acontecido, o prejuízo é grande. Nessa palavra que lemos, não vos prendais a um jugo desigual. Essa palavra jugo, segundo o dicionário, entende-se por canga, peso. Imagine você pegar um saco de cimento e pôr nas costas. É um peso. Para alguns é fácil conduzir, para outros não. De qualquer forma, a palavra jugo se entende por peso, fardo, aquilo que incomoda, o deslocamento, que incomoda caminhar. Então, a Bíblia chama de jugo desigual esta situação. Paulo estava ensinando acerca do casamento no capítulo 7, versículo 12 da primeira carta aos Coríntios, e ele aconselhava aos jovens, capítulo 7, de 1 aos Coríntios, versículo 12. Ele disse: Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Aconselhamento. Segundo Paulo, ele dizia assim aos moços, aos solteiros: Moças, rapazes, melhor que vocês fiquem como eu. Ou seja, ele estava falando para solteiro. Então, Paulo, naquela situação ali, estava como um solteiro. Há muita especulação a respeito da vida de Paulo, segundo os historiadores. Mas a mais que se aproxima da realidade para a vida dele é que ele era um homem viúvo, devido à sua vasta sabedoria a respeito do assunto. Paulo ele tratava do casamento com uma facilidade grande e aconselhava homens e mulheres de uma maneira formidável. Então ele dizia para os moços: melhor que não case e ficar como eu. Dá a entender que ele não era casado no momento, mas devido ao seu vasto conhecimento do assunto, entende-se que ele era viúvo. Nessa passagem aí que lemos, versículo 12, ele diz: Mas aos outros, ele estava dizendo aqueles que não eram nem da igreja, mas aos outros, digo eu, não o Senhor, aos outros, às outras pessoas, porque ele estava ensinando acerca do casamento para os jovens, para os moços, as moças,
E depois disse, mas aos outros, já que ele tinha mais idades, e para aqueles cujo lar não era completo na igreja, ele dizia, digo eu não o Senhor, era a palavra dele. Era um assunto que Jesus, em suas palavras, não havia deixado claramente. Ele dizia, se a mulher cristã vive com o marido que não é crente e ele consente em viver com ela, viva, continue. Mas por que Paulo falava desse assunto? Porque, meus irmãos, a vontade de Deus no casamento era que o povo dele se casasse com aquela pessoa que era da mesma, professasse a mesma fé, do mesmo lugar, do mesmo povo. Na época do povo de Israel, foi o mais que o Senhor ensinou. Quando vocês chegarem na terra que eu prometi a dar a vossos pais, olha, não dê suas filhas para os filhos daquela gente, e não tome as filhas dele para vossos filhos. Isso está em Êxodo 34, 16 e Deuteronômio 7, versículo 3. Se tiver uma Bíblia em suas mãos, confira que vai entender bem direitinho. Era a vontade de Deus. Olha, estou pondo vocês numa nova terra, uma terra que emana leite e mel. Mas quando chegarem lá, haverá gentes naquela terra que não conhece o Deus de Israel, que não andam segundo os vossos mandamentos e vossos preceitos. Então vocês tenham cuidado. Não deem vossas filhas aos filhos deles, e não tome seus filhos para vossas filhas, porque eu sou o Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo que queria uma linhagem pura, santa, uma linhagem temente, uma linhagem que obedecesse à sua palavra. Principalmente porque o Senhor estava conservando o seu povo para no futuro nascimento do Salvador, para cumprir a promessa que ele fez lá em Gênesis, quando o homem pecou. E depois renovou essa promessa no passar dos anos. No livro de Esdras, capítulo 10, e o versículo 2 e 3, nós encontramos Esdras no grande pranto, orando a Deus com grande fervor e choro, porque o rei tinha determinado para que Esdras podia voltar a Jerusalém para fazer um levantamento de como estava o templo, de como estava o povo que estava ali ainda, as condições de tudo ali. E o Senhor tinha e o rei prometeu que Esdras podia levar uma quantidade de israelitas com ele, uma caravana, uma grande caravana. E nessa caravana, Esdras, quando levava o povo, ele escolheu o povo a dedo. E entre eles, tinha homens ali, muitos que tinham casado com mulheres estranhas, mulheres de outros povos, daquela terra da Babilônia. Então Esdras chorou com grande pranto. E aqueles homens viram a situação de Esdras e se compadeceram e se arrependeram e disseram: nós vamos despedir nossas mulheres com seus filhos. E assim o fizeram. Mais tarde acontece com Neemias, no capítulo 13, 23 ao 25, quando o rei determina que Neemias pode voltar, pode ir a Jerusalém para reconstruir os muros, para reconstruir as brechas dos muros, para reconstruir a cidade que estava toda em situação calamitosa. Então, Neemias, quando escolheu o povo para voltar para Jerusalém, havia a mesma situação. Homens tinham casado com mulheres estranhas. E Neemias disse: despede essas mulheres. Vocês não podem ir dessa maneira. Era a vontade de Deus guardar o seu povo para quê? Para a linhagem do nascimento do Salvador, que haveria de nascer da casa de Davi. Então o povo tinha que ter cuidado por conta da mistura. Deus não queria essa mistura de jeito nenhum. Então, meus queridos irmãos, é por isso que a palavra de Deus tem o cuidado. Aí Paulo diz aqui no 1 Coríntios 7,12: digo eu, não o Senhor, porque aqui é uma situação diferente. Aqui é uma situação que uma mulher cristã vive com um homem que não é cristão, ou um casal que é pagão, que não é cristão, um deles se converte. Aí Paulo diz: olha, se ela é cristã
e ele não é, mas ele consente em viver com ela, não tem problema, continue vivendo. E se ele é cristão e ela não é, mas consente em viver com ele, continue vivendo, não se aparte. Por quê? Porque a mulher santa santifica o marido, e o homem santo, o marido santo, santifica a mulher. Então pode ganhar o outro pela palavra, pela vida que está vivendo diante de Deus, pode ganhar o seu cônjuge para o Senhor. Né? Mas aí é para aqueles, quando se convertem, que não conheciam a palavra de Deus no seu casamento, se casaram e depois se converteram. É diferente. Quando a pessoa já é um cristão, já é temente à palavra e corre no risco de se converter ao Senhor, então a situação é outra. É bem diferente. Por quê? Porque ele conhece a palavra, conhece a mensagem e vai se arriscar a um jugo desigual, como a Bíblia diz. É preciso ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz. O sábio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 18 e 19, ele diz: há três coisas que me maravilham, e a quarta não conheço. Vejamos Provérbios. Eu quero relatar para os irmãos bem direitinho, para a gente entender o que Salomão quis dizer nessa passagem. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não conheço. Ele diz, numa metáfora muito bonita, querendo mostrar uma passagem da vida de um casal. E ele diz assim: há três coisas que me maravilham e a quarta não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com a virgem. Em outras Bíblias, nós encontramos o caminho do homem com a donzela, ou o caminho do homem com a esposa, né? Com a jovem, com a moça, mesma coisa. De tal maneira que ele disse: há três coisas que me maravilham. Por que maravilha? Porque é maravilhoso o caminho da águia no céu. Não tem estrada, não tem caminho, mas ela sabe sua rota. Ela sai do seu ninho, ela voa e volta para o local depois, sem deixar rastro nenhum. O caminho da cobra na penha é do mesmo jeito. Se você vê a cobra passar, tudo bem. Se não vê, depois pode olhar ali. Penha significa uma rocha, um pedregulho. Né? Então ela não dá para perceber que passou uma cobra naquele lugar. Não deixa pegadas. E o caminho do navio no meio do mar. Quando ele está passando, a gente pode observar e ver o navio. Mas depois de passado, não tem como saber se ali passou um barco, se passou um navio, se passou alguma coisa. Porque não tem rastro nenhum. Mas o caminho do homem com uma virgem, com uma donzela, com uma moça, o caminho do homem é uma coisa impressionante. Todo casal tem seus problemas, todo casal tem suas virtudes, todo homem e toda mulher tem seus temperamentos. E é difícil quando não deixa marcas no caminho, porque o casamento é assim. Mas quando é no Senhor, eles podem viver em paz, eles podem passar pelas tribulações, eles podem viver tranquilamente. Eu já encontrei um pastor dizendo outro dia que, baseado nessa palavra de Paulo, digo eu, não Senhor, que aquilo que a Bíblia não declara, ele tem autoridade para falar e dizer o que é que significa ou o que pode ser. Não, não é verdade. A palavra de Deus, ela se interpreta por si só. Ninguém tem autoridade para acrescentar ou diminuir. Disse Paulo, digo eu, não o Senhor, porque Paulo tinha autoridade para dizer, no entendimento dele com o Evangelho, com Cristo, que o Espírito Santo revelava. Mas a própria Bíblia diz, em João 20 e 31, que muitos sinais e milagres foram escritos, que não foram nem registrados, mas estes estão registrados para que creiais no Filho de Deus e para que crendo tenhas vida no seu nome. Né? E nós encontramos em Apocalipse 22, 18, Apocalipse,
22, 18 e 19, que ninguém pode acrescentar nada a esta palavra e também diminuir. Se acrescentar, virão ele as pragas e abominações deste livro. Como se diminuir, também será tirado dele a parte que ele cabe na árvore da vida. É muito perigoso acrescentar ou diminuir. Deus abençoe a todos que verem este vídeo. Deus abençoe a todos que ouvirem esta palavra. Se você está casado, continue casado. Não pense nem de longe que separar será a solução. Não. O jugo pode ser até ser desigual, mas se você não conhecia a palavra, casou com alguém e agora você é um cristão, ela consente em viver com você, continue. Continue casado. A mulher do mesmo jeito. Você aceitou o evangelho e ele consente em viver, continue casada, não deixe, não se aparte, porque isso é bonito. E quando estiver passando por situações difíceis, não, mas eu não estou entendendo, tem coisa que a Bíblia não diz sobre isso ou sobre aquilo, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para o homem, as encobertas são para o Senhor nosso Deus. Então tenha cuidado, Deus continue abençoando, ajudando seu casamento, sua vida e sua família. E prossiga feliz, sabendo que ainda que aconteça intempéries na vida, a palavra de Deus é fiel e a mão de Deus será sobre as vossas vidas para os ajudar na compreensão, no temperamento, para ajudar no temor, a saber que quando um se exalta, outro precisa refletir. É assim que a gente ganha um ao outro. Se Deus falar alto, não adianta, mas se um parar e refletir, então os dois podem chegar a um denominador comum. Eu já escutei um ditado outro dia que ele dizia: dois cães não brigam se um não quiser. E é verdade. Não brigam se um não quiser. Se um correr para um lado, o outro pode até correr atrás, mas não vai brigar, porque vai correr à vontade. Mas quando os dois querem brigar, não há quem consiga apartar, porque vão brigar. Mas a palavra de Deus, ela dá temperança, paciência, para um entender o outro e saber que Deus deve sempre estar no meio do casamento, no meio da vida matrimonial, ainda que seja um jugo desigual, que já esteja acontecendo depois do casamento. Agora, se não está casado ainda, reflita primeiro. Não entre nesse caminho porque a Bíblia chama assim. E o preço será muito alto depois. Não, mas depois de casado, se não der certo, se divorcia. Não. Nós podemos falar disso aí em outra situação, em outra ocasião. Mas casou, precisa ficar casado. É como uma cruz, precisa levar até o fim, tanto para ele quanto para ela. Depois de casado, só está livre na morte de um ou de outro, ou por prostituição. Então, para que não aconteça um julgo desigual, primeiro peça a Deus, ore em suas orações. Diga o que você precisa. No meio do seu povo, você vai encontrar o moço ou a moça para a sua vida futura e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.